Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula super interessante de ciências, tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA. Hoje nós vamos falar sobre reflexão de luz e projeção de sombras. Vamos para a nossa aula? Podemos observar os corpos que estão ao nosso redor por meio da luz que emite ou reflete. Durante o dia, o Sol emite luz que ilumina e aquece todo o planeta Terra. Durante a noite, quando não há incidência de luz diretamente, a luz solar, as pessoas elas geralmente utilizam lâmpadas elétricas para iluminar o ambiente, tá? A luz solar, ela se propaga em linha reta, desde que não há desvios ou bloqueios. Então, hoje, eu trouxe aqui para vocês alguns objetos que mais para frente nós vamos fazer algumas experiências, mas eu gostaria de mostrar para você. Provando aí que a luz, ela propaga em linha reta, eu fiz uma experiência, vou mostrar aqui, peguei uma caixa de sapato e aí nessa caixa de sapato, de um lado, eu fiz alguns furos, tá vendo? Já aqui do outro lado, eu fiz apenas um furo. Na nossa aula de experiência, nós vamos mostrar que ao colocar uma luz em um lado, tá? Aqui nesse único furo, ela vai se propagar em linha reta e a luz ela só vai ser emitida em apenas um furo, tá? Lá na nossa aula prática você vai perceber, mas aqui na nossa imagem, ó, você consegue ter uma noção daquilo que eu tô falando. Por quê? Porque está acontecendo aqui na nossa imagem. Observe que nós temos aqui a luz solar, não é? Ela tá vindo desse lado aqui, ó. Ela tá vindo aqui desse lado, tá vendo? E aí ela propaga em linha reta. Então você consegue perceber os raios solares. Mas por que você consegue perceber exatamente a posição dos raios? Porque nós temos um corpo que está bloqueando. Qual é esse corpo? Nós temos os galhos da árvore. E a madeira, ela é um material opaco. Por ela ser um material opaco, a luz, ela não consegue atravessar a madeira. E a luz, ela não faz curva. Se ela fizesse curva, ela poderia, se curvar aqui, iluminar aqui por baixo da árvore. Mas ela não faz curva, ela vem em linha reta. O que está acontecendo aqui? Nós temos a madeira, que são os galhos e as folhas, bloqueando essa passagem de luz. Então, você consegue perceber os locais onde há o bloqueio, que são os locais mais escuros, e os locais mais claros, que são os raios. E aí, você também consegue observar que a luz, ou a sombra, depende da posição do corpo, no caso da árvore, e a posição aonde está sendo a luz. Se o Sol estivesse exatamente aqui em cima, nós conseguiríamos ver os raios nessa posição vertical. Mas ele está aqui, perpendicular, ele está meio lateral, porque esse horário é um horário onde o Sol está nessa direção. E aí nós podemos ver completamente a incidência dos raios e o bloqueio da luz solar. Ok? Vamos mudar aqui, ó, para um próximo, que agora nós vamos falar um pouquinho das sombras. Então, uma sombra, ela é uma região formada pela ausência parcial da luz, tá? Ela é proporcionada pela existência de um obstáculo. Então, uma sombra é a ausência da luz, tá bom? Uma sombra, ela ocupa todo o espaço que está de trás de um objeto com uma fonte de luz em sua frente. A sombra, ela muda de posição conforme a origem da luz. Então, aqui nós temos, olha, uma imagem onde o Sol está rodando, tá vendo? Isso aqui está representando os dias, passando rapidamente. Depende aí a sombra, da posição da sombra,
a iluminação, que aqui no caso é uma iluminação, né? Sendo montada aqui artificialmente num desenho, mas só para que você perceba que o sol depende das posições para que você consiga perceber a sua sombra durante o dia, tá? E aí, o que faz esta sombra? A sombra ela é feita pelo bloqueio de corpos. Nós temos aí corpos que são classificados diferentes. Nós temos, por exemplo, corpos opacos, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de uma bandeja. Essa bandeja ela é de madeira e ela é um corpo opaco. Por quê? Porque a luz ela não ultrapassa aqui esse material. Então, esse material não permite a passagem de luz. Eu posso aqui fazer qualquer tipo de formato com a minha mão e você não consegue perceber. Por quê? Porque esse corpo, ele bloqueia completamente a luz, tá? Aí nós temos também corpos que são chamados de corpos translúcidos. Por quê? Porque é um material, ó, que ele passa um pouco da luz. Aqui nós temos essa bandeja jateada. Quando eu coloco ela à frente do meu rosto, você percebe que eu estou do outro lado, mas você não consegue perceber os traços do meu rosto. Por quê? Porque essa luz, ela passa parcialmente para o outro lado, tá? Mas e aí esses corpos aqui são chamados de corpos translúcidos, ok? Temos também, no caso, corpos transparentes, que no caso eu trouxe aqui a Marinex, ó. Você consegue me enxergar completamente do outro lado. Por quê? Porque a luz passa completamente aqui por esse objeto, tá? Então eu peguei aqui materiais simples do seu dia a dia. Marinex, uma bandeja jateada e uma bandeja de madeira. Então, você consegue perceber que aqui nós temos um corpo opaco, um corpo translúcido e um corpo transparente, tá bom? E você sabe como as diferentes posições aparentes do Sol no céu, elas interferem na formação das sombras? Então, durante o nosso dia, no decorrer do dia, nós podemos observar o Sol, aparentemente, em diferentes posições no céu. E nós já sabemos o porquê que isso acontece, né? Por causa do movimento de rotação da Terra. Então, nós temos a impressão de que é o Sol que passa por nós, mas, na verdade, é a Terra que passa pelo Sol, não é isso? Aqui nós trouxemos a imagem de uma criança no mesmo local, em diferentes horários, tá? Então, ele encontra aqui, ó, na mesma posição, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 4 horas da tarde. Aqui nós podemos observar que as sombras dele estão aqui em posições diferentes. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o Sol, ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Então, são lados opostos, no caso, ao corpo dessa criança. Pela manhã, o Sol, ele nasce do lado de cá, não é isso? E aí, então, nós temos a luz sendo projetada aqui, o corpo da criança, onde está bloqueando a luz, porque o corpo ele é opaco, a luz não passa pelos nossos corpos. Aqui nós temos a sombra. Ao meio-dia, aonde o Sol ele está pino, né, ele está exatamente em cima de nós, não vemos quase sombra nenhuma, porque aqui a sombra diminui. Então, se você colocar, né, faça aí depois a experiência na sua casa. Se você colocar a mão sobre uma luz, você vai perceber que aqui exatamente em cima, a sombra ela vai ser menor. Mas se você colocar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, uma luz e você bloqueá-la, você vai perceber que ela vai passar ou pela direita ou pela esquerda.
E aqui às 16 horas, né, como o Sol ele nasce de um lado e ele se põe do outro, você percebe que às 16 horas o Sol ele já fez todo esse movimento, passando a luz para cá e a sombra da criança sendo projetada do outro lado, tá? Então, depende aí, né, direções opostas ao Sol, ou o foco de luz é que faz essa sombra. E aí, durante o dia, com o mesmo movimento do Sol, isso acontece. Você consegue perceber que o Sol ele vai passando e de acordo com que ele vai passando, por exemplo, se você tem uma árvore na porta da sua casa, você vai percebendo que a sombra ela vai mudando, tá bom? O movimento do Sol e as sombras. O movimento do Sol, eles são formados em direções opostas, no caso. Por quê? Porque o foco de luz ele muda, né? Isso acontece no decorrer do nosso dia, quando nós colocamos, por exemplo, um veículo em vários locais, e aí você vai se posicionando, tá? Então, o Sol ele nasce de um lado e ele se põe do outro. Ok? Então, quando a luz ela é posicionada em diferentes posições, nós podemos perceber as sombras sendo colocadas em diferentes posições. Mas, vocês lembram que durante o nosso ano nós vimos que a Terra ela não fica exatamente em um ângulo vertical? A Terra ela tem uma inclinação pequena. Essa inclinação faz com que as nossas sombras, olha, elas ficam estendidas lateralmente. Se não houvesse essa inclinação da Terra, a sombra, ela ficaria, né? No caso, o Sol, ele ficaria mais acima, tá? Devido a essa inclinação é que a sombra, ela vai fazendo esse foco lateralmente, sendo aí, se formando cada vez mais comprida pela manhã, mais direcionada e cada vez comprida do outro lado, ok? Nós temos também os corpos e a luz, tá? Sendo aí refletidas. Então, nós temos corpos iluminados e corpos luminosos. Então, durante a nossa experiência, nós podemos perceber que o corpo luminoso, no caso, é a lâmpada, e os corpos iluminados são os que estão ao nosso redor. Nós só conseguimos perceber porque a luz bate neles e aí a luz reflete. Temos também luz natural e luz artificial. A luz natural é aquela que é produzida pela natureza. Temos aí as estrelas, né, como o Sol e as demais, e temos também os relâmpagos. Já as luzes artificiais são aquelas produzidas pelo homem. É o farol de um carro, uma lâmpada elétrica, ok? Pessoal, agora aqui com toda a nossa experiência montada, eu gostaria que aí na sua casa você apagasse a luz, tá? Completamente. Aí na sua casa vai ficar mais escuro do que aqui no estúdio. Por quê? Porque nós precisamos da iluminação da intérprete, ok? Mas, ao apagar a luz completamente aí na sua casa, eu gostaria que você olhasse à sua volta. Se você consegue perceber algum objeto que está à sua volta, se você consegue ler algo que está à sua volta. Então, de acordo, né, com o que nós falamos no decorrer da nossa aula, não há incidência de luz aqui. E o que clareia os objetos, o que ilumina os objetos é a luz. Então, a luz ela reflete nos objetos e assim você consegue enxergar os objetos. Quando não há luz, não há reflexão desses objetos, ok? Agora, nós vamos fazer outra experiência. Então, eu peguei uma caixa de sapato e fiz um furo de um lado, tá? E do outro lado, eu fiz 3 furos. Um furo, ele tá paralelo ao lado de cá, os outros não. Eu vou colocar aqui uma luz, aonde ela vai ser fixada lá, olha.
diretamente. Então, essa luz aqui, ela está sendo focada. Observe que do lado da nossa caixa, do outro lado, há 4 furos. Mas apenas em um a luz é refletida. Por que que isso acontece? Então, isso aqui acontece provando para nós que a luz ela não faz curva. Ela propaga em linha reta, tá? Se ela fizesse curva, o que que aconteceria aqui nesse caso? A luz ela desviaria. Nesse caso, todos os outros furos haveria luz. Mas, provando aqui a nossa experiência que a luz ela propaga em linha reta, nós podemos ver apenas um foco de luz, ok? Nós também podemos perceber que as sombras, elas dependem, né, do tamanho da luz ou da distância. Então, se eu afasto, eu tenho uma luz, uma sombra mais escura. Mas se eu chego mais perto, olha, a reflexão da sombra lá no meu braço, ela é mais forte. Vocês conseguem perceber a minha mão movimentando lá atrás, ó? Você consegue perceber por quê? Porque a minha mão ela está mais próxima do objeto, ela está sendo refletida e fica mais nítido. Se eu afasto, você vai não conseguindo nem perceber mais. Porque essa sombra, ela passa a não ser mais tão forte, tão nítida. Ela vai ficando maior, ela vai ficando como se ela tivesse desfocada. Então, quanto mais próximo do objeto para a reflexão, mais nítida é a sombra, mais afastada, né? Mais branda fica a sombra. A mesma forma, a minha imagem lá atrás, ó. Eu estou à frente de uma pequena luz aqui. Então, o meu corpo aqui na frente, ele é formado por uma sombra, tá? Aqui eu tenho, aqui eu sou iluminada, mas ali atrás eu tenho, na parte de trás aqui de mim, uma sombra própria e lá atrás na parede uma sombra projetada. Por quê? Porque essa sombra ela foi projetada em algum objeto, em algo. Ali ao redor você percebe que o meu corpo não está completamente definido, porque eu tenho uma penumbra, tá? A sombra mais forte ou mais escura, ela está completamente no meio aqui do meu corpo. Essa penumbra é quando a luz ela já começou a clarear um pouquinho, tá bom? Então, você percebe que quando eu afasto, a minha sombra vai ficando maior. Quando eu chego mais perto, ó, a minha sombra vai ficando menor. Por quê? Porque eu estou chegando mais perto de uma outra superfície, aonde está refletindo a luz novamente, tá? Então, a sombra, ela depende do objeto e também do ponto de luz. Se a luz começar a me clarear de cima para baixo, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma sombra bem pequena. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui na minha mão. Que a gente não consegue mostrar, mas se você aí na sua casa tiver uma luz, jogar ela por cima, a sombra vai ser completamente menor. Se você iluminar de um lado para o outro, a sombra vai ficar maior, tá? Para o lado de cá, o lado oposto a um corpo, ou se você iluminar do lado de cá, a sombra ela vai mudar de posição, porque depende aí da luz e do corpo. Ok? Agora nós vamos voltar lá para a nossa aula, passando esse período de experiência, tá bom? Vamos lá? Agora que nós retornamos à nossa experiência, você vai conseguir entender aquilo que eu propus para você. E eu gostaria que você fizesse aí na sua casa, tá? Então, número 1. Qual é a posição necessária do foco de luz para produzir uma sombra pequena? Você vai posicionar a luz em cima de um objeto, exatamente em cima. Você vai perceber isso aí, que a sombra ela tá pequena. Aqui no número 2, qual a posição do foco de luz produz uma sombra grande? Quando você vai pegar um objeto e vai posicionar o foco de luz
da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Assim você vai perceber que a sombra ela é aumentada nessas posições, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, porque agora, infelizmente, ela acabou. Ela foi produzida com muito carinho para vocês, foi muito divertido fazer, tá? Para você acessar essa atividade e demais atividades, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SMEDGV, e também acesse as nossas redes sociais, @SMEDGV. Até uma próxima aula. Tchau!